Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e hoje eu darei sequência ao meu diálogo com Bruno Sankey e David Ribeiro a respeito do assunto da escravidão. E eu vou já falar por que eu intitulei isso de um diálogo. Mas antes eu quero explicar que eu lamento aí pela demora, já são quase 2 semanas, eu imagino, né, desde a última vez que eu postei um vídeo aqui, mas é que algumas coisas aconteceram, né, em relação às minhas atividades profissionais, mas eu já estou podendo, creio eu, voltar à frequência de vídeos como estava antes, tá? Então espero não dar uma pausa tão longa como dessa última vez. Mas vamos lá, só para dar um pouco de contexto aqui, se vocês estão acompanhando o canal, vocês devem saber que há um tempo eu postei um vídeo, né, bem longo e editado, assim, com roteiro, né, sobre a escravidão na Bíblia. Ao que o Bruno Sankey e o David Ribeiro, que são colegas meus aqui do YouTube e de outros lugares também, que a gente frequenta virtualmente, responderam. E isso deu origem a um diálogo nosso, e eu estou falando assim diálogo, como eu disse, porque eu quero evitar a interpretação de que eles tiveram da última vez, que talvez eu estivesse sentindo que estivesse indo para o lado pessoal, mas não é bem isso, né? Ocorre que eu falei da última vez que eles tinham feito um vídeo contra mim ou alguma coisa assim, e eles interpretaram isso na acepção de que eu estivesse entendendo que eu estava entendendo aquilo como se fosse uma desavença, uma picuinha pessoal, sendo que não, né? E tanto é que eu esclareci, creio que nos comentários, em respostas a alguns inscritos meus nos últimos vídeos, que eu uso o contra de uma maneira metonímica, né? Quando a gente fala, por exemplo, olha, eu tive um debate contra Chileno Gomes, né? No sentido de que foi uma oposição de ideias, não que eu estivesse objetando a ele como pessoa, né? Acho que quem assistiu ao debate sabe que não teve nada de pessoal sendo discutido ali. Da mesma forma, quando eu falo que eles fizeram um vídeo contra mim, na minha cabeça eu sempre tenho em mente que eles estão fazendo um vídeo objetando, muito embora eventualmente pessoas gravem vídeos contra mim nas duas acepções, né? Tanto no sentido pessoal quanto no sentido teórico. Mas não foi o caso do David e do Bruno no último vídeo em que eles se manifestaram sobre o meu material. Mas eu já deixo isso esclarecido porque, assim, eu julgava que eles iriam entender, né? Mas eu já deixo mais claro ainda que não é de fato a minha interpretação que eles estivessem me atacando pessoalmente, né? Embora alguns trechos, como o David reconhece depois, soem um pouco mal e por isso ele mesmo já se comprometeu em evitar, que é em relação à acusação de desonestidade, né? O comentário sobre desonestidade, né? Para deixar o linguajar um pouco mais ameno. E aí ele mesmo se comprometeu, né, de fato, né, melhor para evitar qualquer tipo de entendimento errôneo sobre a figura pessoal do Fujita, né, que ele não é habitualmente assim, etc., que ele se abstenha, né, de fato, de falar isso. E eu agradeço, né, a deferência que o David fez, mas eu esclareço novamente que eu vejo esse uso do contra, né, perdão aí por me estender numa coisa que eu acho até meio trivial, mas eu acho que é importante no sentido de evitar desavenças pessoais desnecessárias, é que eu pensava que esse uso do contra, ele já fosse um pouco mais de acepção geral, né? Quando a gente fala, novamente, o debate contra alguém. Até peguei aqui uns exemplos, nem precisava fazer isso, mas para mostrar que até em alguns exemplos, se você pegar nas referências mesmo que você pesquisa, seja lá onde for, e colocar against, que é contra em inglês, algum autor, existe esse uso, né? Uma seção contra Kant, uma seção contra Nietzsche. Aqui eu estou pegando uma, por exemplo, Against Oppie, né, que é um autor ateu. Eu também poderia colocar aqui Against Feser, né, o apologeta, né, tomista americano, né, que também é filósofo analítico. Então, só para explicar, né, que esse uso do contra eu entendi nessa acepção, que geralmente a gente fala, né, contra Aquino, né, aí a gente fala, eu falo isso, isso, aquilo, outro, né, não necessariamente dizer que eu tenho algo pessoal contra esse autor, coisa assim, tá? Então, esclarecida essa parte, né, eu até gostaria de frisar bastante isso, a gente vai dar sequência agora aqui ao nosso diálogo. Só para resumir, e aí eu também quero explicar uma última coisa, a minha última manifestação foi um react, né, um react a eles, porque eles fizeram um vídeo, né, fazendo um react a mim, ao meu vídeo, e eu fui comentando ponto a ponto, só que eu não consegui postar o vídeo na íntegra, porque o arquivo estava dando quase 40 GB quando eu exportava do meu editor de vídeos, né, então eu fracionei, tanto que eu escrevi no título, né, que era parte 1, e aí eu ainda iria postar as outras partes. Só que aí o David e o Bruno se adiantaram já fazendo uma resposta que eu julguei como precipitada, né? Até falei isso no meu último vídeo. E o David falou que tudo bem eu ter julgado isso, né? Até falei que eles se afobaram um pouco, né? Um jeito meio engraçado, mas não muito desrespeitoso, pelo menos onde eu vivo, né? De falar que a pessoa se precipitou em fazer uma coisa. E aí eu falei, puxa, realmente, eu esperava que eles esperassem um pouco mais antes de postarem a resposta, porque parte das coisas de que eles objetam, né? Ou de que eles reclamam de que eu não abordei, viriam nas partes consecutivas, né?
Tanto é que logo em sequência, para mostrar o meu ponto, depois do vídeo deles reagindo ao meu react, eu posto logo em seguida uma parte, um trecho em que justamente abordava algum assunto que eles disseram que eu não tinha abordado, mas que eu abordei de fato no meu material original, que não foi postado completamente, né, de uma vez, pelo motivo que eu já falei. Perdoem pela... enfim, por estar falando um pouco rápido, tá? É só pra gente ir direto ao ponto aqui logo. Mas então aí começou um diálogo entre mim e o Bruno Sankey, e esse é o motivo pelo qual eu farei um vídeo todo dedicado a esse nosso debate, que ocorreu nos comentários do meu último vídeo. Esse vídeo que eu falei que eu postei logo em sequência a última resposta deles. É bem verdade que, assim, para deixar bem claro, né, para não pensar que o Fujitsu está fazendo red herring, como está sendo uma acusação muito frequente, né, que eu não vou parar neste vídeo. Eu vou falar das outras coisas que eles comentaram, pretendo revisitar todos os pontos objetados a mim, tá bom, para deixar isso bem claro. Não estou despistando aqui, falando de coisas menos importantes, mesmo porque no último vídeo deles, eles deram atenção também a esse ponto, julgando que eu não tinha abordado e que por isso eu estava focando em coisas secundárias. No meu entendimento, eu não estava focando em coisas secundárias, né, para tentar desviar a atenção da audiência ou coisa assim, né, para não, ou pelo menos para não enfrentar os pontos principais. Não é isso. Eu vou mostrar com mais detalhe no meu próximo vídeo, né, em que eu vou pegar aquelas... aí eu vou chamar de acusação, mas entendo de maneira, tá? Eu quase uso a palavra sem melindre, mas não é isso porque não é a ideia exata que eu quero passar. Assim, não entendo de forma afrontosa da minha parte, tá? Mas espero que vocês não entendam de forma equivocada, digamos assim, né? Eu quero evitar, então, essa interpretação e que saibam, então, que o resto será abordado. Por exemplo, o Sankey dizendo, né, que eu cometi erros metodológicos. Para mim, eu não cometi nenhum erro metodológico, né? A gente pode comentar sobre isso, né? Para mim, eu acho até curiosas algumas das falas do Bruno Sankey, né, quando ele falou que o autor que eu tinha invocado meio que estava espantalhando ali a versão da hipótese documentária, porque não era bem pelo uso ou não uso, né, do Yahvé ou do Elohim que se determinava se era de uma fonte ou de outra, e que na verdade era pelo uso majoritário, né, dentro do texto. Sendo que foi um comentário um pouco estranho para mim, porque o autor que eu invoco naquele momento lá está citando Norman Whybray, que é um autor que eu pretendo demonstrar no meu próximo vídeo, que fala exatamente aquilo que o autor que eu estava citando disse, né? E que está realmente reproduzindo o raciocínio daqueles que começaram defendendo a hipótese documentária, porque ele está historiando o debate sobre a hipótese documentária, e é por isso que ele invoca aquilo ali, que para mim não foge muito da realidade não, tá? Então, para mim não é um espantalho a visão da hipótese documentária. Faz tempo que eu vi esses livros, mas eu vou ter que resgatar, né, para fazer a minha próxima resposta, que certamente será mais longa, porque aí eu vou ter que pegar o texto, mostrar para vocês e tal, né? Mas enfim, não tem problema nenhum, vou fazer isso tudo. Outra coisa que foi dita também, né, que aí sim eu acho que talvez seja um erro metodológico, ou pelo menos um non-secto, né, do David, supondo, né, que a leitura mais plausível é de que H foi estuprada, né? Então eu pretendo abordar essas questões todas, tá? E também foi dito que eu teria cometido um outro erro metodológico, né, supondo que quando eu fiz um recorte ali do Código de Hammurabi, eu não estava falando dos casos de Êxodo, mas sim do caso de Deuteronômio, sendo que eu trago duas partes do Código de Hammurabi, vou mostrar que elas se aplicam sim aqui à discussão, que é de briga entre pessoas, né, que é tratando de mutilação ou não mutilação, de castigo ou não de castigo. Mas enfim, tudo isso ficará mais claro no próximo vídeo. Aguardem, tá? Peço ao David e ao Bruno que esperem um pouco, eu acho que vai ser melhor esperar em caso eles queiram responder novamente, tá bom? E novamente lamento por a gente estar se delongando no assunto, eu queria estar tratando de outros temas, mas eu acho importante dar aqui o meu engajamento às coisas que eles falaram, tá bom? Então vamos agora ao que o Bruno falou, tá? O Bruno comentou no meu último vídeo, sobre o assunto, e só para agora falar do contexto mais imediato desse último vídeo. Era um vídeo em que eu estou falando que, no entendimento bíblico, da tradição judaica também, e da leitura que eu acho mais razoável do texto, a leitura do olho por olho, dente por dente, ela não é de interpretação literal, até que a gente fale do caso de morte. Né? Porque de muito mais valor e de muito mais justiça seria que houvesse uma compensação pelo dano feito do que uma mera reprodução do dano no agressor. Entende? Então, era aquela questão lá. Será que por causa da briga de duas pessoas ou de alguém ter furtado uma galinha, será que seria suficientemente justo apenas que a galinha do agressor morresse? Não seria muito melhor ceder
que a galinha fosse dada à pessoa quem for roubada, né? Então, era essa discussão que a gente estava tendo, e aí entra o comentário do Bruno Sankey, né? Porque aí ele vai se defender, porque na visão dele que ele tinha expressado no vídeo que eu estou criticando, ele fala o seguinte, olha, Êxodo capítulo 21, quando vai tratar do olho por olho, dente por dente, ele está fazendo um tratamento distinto do homem livre para o escravo. Por quê? Quando ele fala assim, olha, que quando aí ele trata lá dos homens livres, aí quando do caso de uma grávida especialmente, né? Na verdade eu que vou enfatizar que era um caso de uma grávida, né? Mas enfim, o Bruno fala assim, trata-se de homens livres, aí depois quando se passa para o escravo, aí vai se falar daquele negócio de que quando o dente fosse ferido ou os olhos fossem feridos, era para libertar o escravo, e não para ferir o dente ou o olho do senhor. Então ele fala que isso seria uma quebra da lei de talhão do olho por olho e dente por dente, motivo pelo qual a gente está vendo aqui uma desigualdade de tratamento dentro da lei de Êxodo capítulo 21. Deu para entender? E eu contra-argumentei falando o seguinte, não, a compensação seria realmente a de liberar o escravo, isso é o mais justo, porque do que adianta você ferir o olho do agressor, que se for, no caso, se for um agressor culposo, melhor dizendo, doloso, né, que realmente intencionou o crime, pode machucar o escravo de novo, é melhor o escravo ir em liberdade, é muito mais, na verdade existe muito mais valor na libertação do escravo do que no dano proporcional físico no olho do senhor, ou a perda do dente. Então, eu estou argumentando dessa maneira. E aí, nesse contexto, o Bruno Sankey faz esse comentário aqui. Ele diz assim, olá, caríssimo Fujita, na verdade, toda interpretação da Bíblia é controversa. Há intérpretes, sim, que defendem que a lei do talhão era literal. No entanto, ela era raramente aplicada de forma literal porque o agressor podia estipular um valor financeiro no lugar de seu olho. Algo como, se João fere o olho de José, José tem o direito pelo olho de João. Mas João pode propor a José, te pagarei um valor X pelo meu olho. E assim José não precisava ferir o olho de João se aceitasse a compensação financeira. É assim que a lei rabínica vê essa passagem no que tange a compensação financeira. Aí ele cita. O que é interessante em Êxodo 21 é que a lei de talhão é aplicada só ao homem livre. Frisem bem nisso, ele está dizendo que a lei só é aplicada ao homem livre. O escravo, caso tenha o olho ou o dente ferido, não tem direito ao olho e o dente do seu senhor, mas deve sair livre, o que é uma perda financeira suficiente para o senhor, mas não dá ao escravo o direito de exigir compensação financeira ao senhor. Portanto, o ponto moral da argumentação é que o escravo não tem direito ao olho ou dente do senhor, diferente do homem livre em relação ao seu agressor. Essa interpretação segue o padrão de todos os paralelos da lei em Êxodo 21, versículo 12, em que a punição de crimes ao homem livre é sempre pior do que ao escravo. E é isso que você precisa explicar melhor. Por que em todas as leis de Êxodo 21, versículo 12, o homem livre tem mais proteção que o escravo? E por que isso não é imoral? Abraços. Muito bem, então aqui ele conversa com alguns seguidores meus que comentaram e aí eu respondo, né? Vamos lá. Olá, em primeiro lugar, esclareço o seguinte, eu afirmei que sua interpretação é controversa justamente para indicar que ela é disputável e que não é tão fácil sugerir o sentido que você pretende ali. Anteriormente, você tinha dito que em Êxodo capítulo 21, a lei de talhão foi justaposta ao trecho que prevê a liberação dos escravos em decorrência da perda de um dente para demarcar um contraste. Homens livres eram penalizados literalmente pelo olho de outro homem livre que tivesse danificado, ao passo que o escravo teria apenas compensação financeira caso alguém tivesse lesado seu olho permanentemente. Só agora que você veio mencionar a possibilidade de o homem livre também pedir a compensação financeira, no lugar de exigir o ferimento do olho do homem livre que o atacou. Então, eu estou mostrando que o Bruno só está dando essa interpretação rabínica, né, para tentar melhorar o ponto dele agora, né, mas não foi isso que ele tinha dito inicialmente, né, não foi exatamente isso. Ele estava dizendo que havia... Enfim, eu vou já explicar um pouquinho melhor. Aí eu faço questão de ler o debate na íntegra aqui também, tá, gente? Porque vários seguidores meus dizem que não conseguem ler esses comentários do Bruno lá. Parece que o YouTube está ocultando, alguma coisa assim. Então é melhor mesmo eu ler aqui com vocês, tá bom? Vou até aumentar aqui, dar um zoom melhor no texto para ficar mais claro. Aí fala o seguinte, aí eu continuo. Eu não aceito sua interpretação pelos seguintes motivos. O capítulo 21 de Êxodo só invoca o adágio jurídico da lei de talhão para falar da penalidade física quando a situação é caso de morte. Veja que o verso 23 fala da morte de uma mulher grávida. Veja que o verso 23 fala da morte de uma mulher grávida e só então é que se menciona o princípio do olho por olho.
Antes, quando se tratava da briga de dois homens livres, em nenhum momento a lei menciona que o homem que ficou de pé teria como possibilidade de punição que ele apanhasse e ficasse igualmente de cama, mas sim que pagasse o tempo de recuperação da parte mais gravemente ferida. Mesmo porque não seria de todo útil escolher o dano ao agressor sem qualquer reparação à pessoa agredida. E dizer que o homem livre era mais protegido pelas estipulações dos versos 12 a 36 é justamente a alegação que estamos investigando aqui, não sendo correto tomar isso como certo, de antemão, para me exigir uma explicação, né? Porque ele falou assim, né? Tem que dar uma explicação, né? Por que isso não é imoral e não sei o quê. Pois, se eu estiver certo, o homem livre que matasse um escravo também seria morto. Foi por isso que fiz uma recapitulação das ocorrências da palavra vingança na Bíblia e mostrei que a melhor interpretação, levando em consideração tanto o contexto quanto o significado literal de vingar-se, é a de que ela significa vingança de morte ali. Afinal, isso respeita o princípio da proporcionalidade trazido pelo verso 12, as ocorrências do termo na Bíblia, o paralelo do caso anterior com os homens livres e a explicação de Gregory Tritino, que você não enfrentou, de que o verbo vingar pode ter sido usado porque implica que tanto a comunidade quanto Deus iriam buscar a retribuição. Os outros casos, como o escravo que fica de cama e sobrevive e o escravo que é atingido por um boi, não parecem mostrar qualquer diferença significativa no tratamento também. Então percebam que eu vou explicar o que eu estou dizendo, né? O Bruno Sanker está falando assim, olha, Êxodo 21 faz uma distinção entre o homem livre e o servo. Agora ele adiciona que não, o homem livre ele poderia exigir, no lugar de uma reparação, ou com uma reparação, também que o homem que o feriu fosse lesado também, fosse agredido também, para haver uma compensação. E aí, ele diz o seguinte também, e para o escravo isso não era permitido, porque a única compensação que o escravo poderia ter era ser posto em liberdade, né? Então ele está tentando fazer essa distinção aqui para mostrar que todo o capítulo, né, de alguma maneira, mostra que o escravo é visto de uma maneira inferior, tratado de forma diferente, né? E aí o que eu estou argumentando é o seguinte, olha, não, pera lá. Quando o texto fala da briga de homens livres, lembra que quando Êxodo 21 fala que quando dois homens livres, se um mata o outro homem livre, ele tem de ser morto, né? Agora, se ele deixa o outro de cama, qual que é a punição? A única punição prevista em Êxodo 21, a única que está explícita no texto, que o próprio texto menciona, é que ele pague o tempo de recuperação daquele que ficou acamado até que ele se levante, né? Paga o tempo de afastamento, recuperação e o afastamento dele, porque ele ficou sem fazer suas atividades laborais. E aí eu estou falando, olha, se você está falando tivesse correto, o texto deveria dizer o seguinte, olha, a punição também poderia ser que se espancasse o agressor, para ele também ficar de cama, ou seja, bate nele quase para morrer, mas não, fica de cama. Entendeu? Então esse é o ponto. Não pode matar porque não foi morte, né? E aí eu digo, o único caso em que se fala de morte, que é morte por morte, que é vida por vida, que é empregado literalmente, é o caso da grávida, né? Que é leiam Êxodo 21 depois, tá? Não vou abrir aqui agora, mas só se usa a lei de Italião quando se fala disso. Olha, se houver morte, o texto frisa isso, se houver morte, então será olho por olho, dente por dente, vida por vida, né? Ou seja, num adágio jurídico. O adágio do olho por olho é invocado para falar de uma proporcionalidade, mas dentro do caso da morte. Tá? Então é isso que eu estou indicando, né? É isso que eu estou explicando aqui. E aí o Bruno vai responder e a gente vai aprofundar esse debate, esse ponto controvertido. O Bruno me responde assim. Então, caro Fujita, entendo sua interpretação, mas ela não resiste a uma inferência óbvia quando as leis são colocadas em paralelo à do homem livre e à do escravo, mesmo que se deixem aberto a discussão sobre se a lei de Italião era literal ou não, e sobre o significado da palavra vingança. Basta colocar os diversos grupos de leis em contraste para ver que essa é uma inferência válida. Vamos ver a inferência do Bruno. Primeiro tópico, homicídio doloso. Homem livre, pena era de morte. Escravo, punição de vingança, não especificada, apenas se morrer no mesmo dia. Caso contrário, não há penalidade. E eu vou já objetar essa questão do homicídio doloso aqui. Ele continua. Homicídio culposo, Êxodo 21, versículos 18 e 19. Primeiro caso, homem livre, sem pena de morte se a vítima sobreviver. O agressor deve pagar a indenização pelos danos e pelo tempo da recuperação. 2.2, o escravo, né? Sem punição se o escravo não morrer no mesmo dia. A perda do escravo já é considerada compensação suficiente para o dono. Então ele está tentando mostrar que o texto impõe uma distinção de tratamento.
Continuando, agressão em geral, lei de Talião. Homem livre, direito de exigir olho por olho, dente por dente, ou compensação financeira equivalente. O que para mim aqui não está no texto, tá? Mas ele continua. Escravo, não pode aplicar talhão ao senhor, pode ser libertado como compensação se sofrer mutilação, olho ou dente. 4. Pessoa morta por animal. Homem livre, o que acontecia? Né? Se o dono do animal sabia que ele era perigoso e não tomou precauções, pena de morte. Se não sabia, compensação financeira à vítima, à família da vítima. Escravo, compensação financeira paga ao dono do escravo, nunca ao escravo, sem pena de morte. 5. Pessoa ferida por animal. Homem livre, compensação financeira proporcional aos danos sofridos. Escravo, compensação financeira paga ao dono do escravo, não ao próprio escravo. Me parece que você se prende muito à leitura do texto e projeta nele suas convicções humanitárias, quando na realidade uma leitura textual comparativa mostra, por meio de uma inferência clara, que o homem livre tem mais proteções legais que o escravo. Será? Vamos já ver. Quanto à palavra nakan, que é a palavra vingar-se, tá, da vingança, apresentei argumentos para lê-la como punição financeira. Primeiro, o final do verso seguinte, que é dinheiro seu, indica que a punição não precisa ser aplicada no segundo caso, pois a perda do escravo já constitui compensação financeira, o que pode indicar que a punição no primeiro caso era financeira. 2. Sempre que Êxodo 21 se refere à pena de morte, usa explicitamente Yamut e não Nakan. Ele cita os versos. Vale notar que Nakan tem um sentido amplo de vingança, mesmo quando a questão não envolve morte explicitamente. Ele cita aqui várias passagens. Contudo, só a mudança da palavra já reforça meu ponto. O homem livre possui proteções legais mais claras que o escravo. E aqui eu quero que vocês vejam que a gente vai analisar as passagens bíblicas que o Bruno invocou, e eu vou mostrar aqui mais pra frente que em nenhuma delas existe uma outra conotação, ou um outro contexto, ou uma outra explicitação que não seja um contexto de morte. Não existe nenhum caso aqui que ele está invocando dessas passagens que explicitamente mostre que essa palavra poderia ser usada de forma flexível, genérica, assim, para além da pena de morte. Será que existe alguma especificação em alguma dessas passagens que poderia dizer que a vingança poderia ser uma compensação financeira? Será que existe algum caso assim? Eu acredito que não, mas vamos já ver. Então vamos lá. Contudo, só a mudança da palavra já reforça o meu ponto. Ele acha, né? Mas eu vou mostrar que não. Aí ele fala assim, também pode parecer que o escravo sair livre seria um benefício maior do que aplicar a lei de Talião. Porém, essa liberdade só seria um favor se adotássemos uma leitura humanitária moderna. Seguindo o padrão da lei, o escravo tem menor proteção, e o texto indica que ele tem valor principalmente por seu trabalho, pois é dinheiro seu. Assim, sair livre provavelmente significa que ele é liberado porque perdeu seu valor de trabalho, não por um direito moral intrínseco, né? Aí ele cita um autor aqui, Schenberger, observa, por exemplo, que ter o olho ferido era equivalente a ter as pernas quebradas e, portanto, perdeu o valor de trabalho. Como William Propp também observa, embora trate do assassinato ou mutilação de um escravo, o primeiro código nunca prescreve uma reparação para ferimentos comuns. Libertar um escravo gravemente aleijado não seria nenhum favor. Particularmente, acredito que minha leitura é mais alinhada ao contexto histórico do texto, às inferências mais plausíveis e ao que o texto realmente diz, né, do que sua interpretação, que parece projetar uma filosofia humanitária anacrônica com fins apologéticos. Encerro aqui meus comentários reafirmando que minha crítica não é pessoal nem apologética, ótimo. O objetivo é apenas apontar falhas na exegese de forma respeitosa, pois considero que a leitura que adoto é mais fiel à Bíblia. Esse exercício de comparação de interpretações é, a meu ver, saudável e enriquecedor. Como sabe, não sou ateu e meu interesse está mais na fidelidade ao sentido histórico do texto bíblico e no exercício dialético saudável e produtivo. Excelente. Obrigado pelas suas considerações e boa semana. Abraços. Aí, obviamente, eu vou comentar todos os casos, né? E aí, cada um desses meus pontos aqui, né, eu vou direto ao ponto, né? Eu vou mostrar todos os pontos aqui são respostas daqueles pontos que ele foi colocando lá, ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 2, né? Então vamos lá. Eu começo dizendo na minha resposta assim. O problema é que a semelhança que você busca traçar com esses paralelos é artificial, né? Ou seja, que esses paralelos estejam concatenados mostrando diferença homem livre para com escravo, diferença do homem livre para com escravo. Eu digo o seguinte, no caso, aqui é o pequeno erro, né? No caso do homicídio doloso,
No caso do homicídio doloso, você só teria esse indício ao seu lado se realmente se confirmar que o assassino do escravo não era morto, o que discutiremos quando você abordar a questão da vingança. Ou seja, se eu mostro, né, que existem razões contextuais dentro lá de Êxodo 21 para que esse escravo, para que quem foi para o agressor do escravo, né? Ou seja, para que quem feriu esse escravo fosse morto também, não tem diferença de tratamento no tópico 1 dele. Porque aí, nos dois casos, a pessoa seria morta, né? O agressor seria morto. Quer tivesse matado o homem livre, quer tivesse matado a um escravo. Aí eu digo tópico 2. No caso do homicídio culposo, você ignora a explicação que já dei no meu vídeo, né? O agressor do escravo paga a mesma pena dada a um homem livre, pois no final das contas, o homem livre agredido estaria recebendo os mesmos cuidados que um escravo já receberia normalmente em seu ofício, que é a explicação do Gregory Shritino também, né? Isto é, os suprimentos necessários à vida. Basta pensar no seguinte: a lei prevê que o homem livre pagaria algum valor adicional ao outro homem livre, além dos custos da recuperação e afastamento? A resposta é não. Portanto, ele tem o mesmo prejuízo equivalente ao caso no qual tivesse agredido um escravo, pois o escravo deixa de lhe render aqueles dias de trabalho e precisaria da recuperação já corriqueiramente provida pelo seu senhor, que é o argumento do Gregory Shritino. Por que ele não tem compensação financeira? Porque a compensação financeira que ele está tendo, no caso, quando ele agride o homem livre e ele sobrevive, é pagar a recuperação dele. No caso do escravo, se o escravo está ferido, ele também já tem que prover o escravo, né? Já tem que suprir o escravo. A legislação já pressupõe e às vezes até explicita isso. Quando no período da liberação, em outros momentos, que fala que, né, obviamente o senhor, ele mora com o senhor, ele tem ali, está sob a jurisdição do senhor, então ele já provê esses suprimentos a ele naturalmente, né, corriqueiramente, como eu falo. Então, ele já está pagando a compensação. Isso aqui fica, obviamente, até mais forte dentro da minha explicação. Por quê? Porque eu adiciono uma coisa que o Bruno não explica na teoria dele, né? Que é o princípio da retorção imediata. Porque, veja só, no caso, eu estou dizendo que essa aqui é uma briga não muito possivelmente, não tão somente, ou não de caso pensado, né? No sentido de que pessoas brigam pelos mais diversos motivos, elas se provocam e começam uma briga que as duas alimentam. Tanto é que, justamente, quando dois homens livres brigam e um morre, aí aquele que é o agressor, ele é ferido. Mas se sobrevive, ele tem que pagar a recuperação dele. E faz sentido que seja assim dentro da retorção imediata, né? Não precisa de uma coisa adicional, porque os dois estavam incentivando a briga, né? Então, veja o próximo caso, que é o paralelo, né, mais próximo, que é aí quando ele fala de um homem livre brigando com um escravo, né? Veja só, se os dois estão alimentando a briga, faz sentido não haver outra compensação, porque o que é dinheiro seu, ele já naturalmente provê ao escravo, né? Ou seja, a gente consegue explicar a cláusula motivacional sem colocar nenhuma outra necessidade de pagamento ou indenização, porque a gente está falando do princípio da retorção imediata, né? Que eu já expliquei no meu vídeo original. Se você tiver dúvida, retome lá o vídeo e assista, tá? Então, só explicando o meu tópico 2 aqui. Então, no final das contas, não haverá diferença de tratamento, tá? Aí, tópico 3. Sobre a questão do exigir o olho por olho, seu exemplo é falho por ser assimétrico. Os versos 23 a 25 que você invoca não estão tratando de caso em que um homem livre arranca o dente ou o olho de outro homem livre, mas, como eu disse anteriormente, de caso de morte. Perceba, aí eu transcrevo aqui, né? Mas, se houver morte, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Né? Então percebam o que eu estou dizendo aqui. Que justamente a Bíblia já está dizendo que quando houver morte, vai aplicar o olho por olho, dente por dente. Entendem? Ou seja, vai ser proporcional. É isso que o texto está falando. Aí eu continuo. Você está novamente aqui forçando uma dessemelhança que não existe, pois em caso de morte, estamos constatando neste debate que o agressor sempre morreria, quer tivesse agredido um servo, quer tivesse agredido outro homem livre. Certo? Então, percebam, né, que isso aqui tem que ficar bem claro, né? Porque por que eu estou falando que o Bruno está invocando uma passagem que não está dando suporte ao caso dele? Porque ele está falando o seguinte: olha, não, mas o texto está dizendo que quando o outro homem livre arrancava o dente de outro homem livre, o homem livre poderia exigir o dente do outro. Mas o problema é que esse caso, esse exemplo não está acontecendo em Êxodo 21. Não existe esse caso estipulado lá. A única menção que se faz a olho por olho aqui é quando se trata já dentro da questão da pena de morte. Porque, como eu expliquei no meu último vídeo, ao qual eles reagiram aqui, né, escrevendo seus comentários, você só tem como
ter, de fato, uma compensação proporcional na pena de morte com a morte, porque a pessoa lá já não está mais para receber uma compensação financeira ou algo assim, entendem? Então, no caso de morte, é o único caso em que você pode interpretar a lei de talhão literalmente, pelo menos pela perspectiva dos autores bíblicos, né? Então, de fato, quando há morte, a única compensação possível seria a pena de morte dentro daquele contexto e das estipulações que são dadas em Êxodo, né, por exemplo. Então, pensem que é assim que eu estou enfrentando para ficar mais claro aqui o texto, tá bom? Aí, o tópico 4 e 5 ao mesmo tempo. Sobre a questão do ferimento por animal, parece que sua suposição entra em conflito com o que você defende. Você enxerga apenas o escravo por dívida em Êxodo 21. Você enxerga apenas o escravo por dívida em Êxodo 21, né? Porque o Bruno acha que essas, pelo menos pelo que eu me lembro, né, também da posição dele, ele pensa que Êxodo 21, como começa falando, né, de alguém se vender, que está se tratando o capítulo todo só do escravo por dívida, né? Essa é a posição dele. Então, continua. Você enxerga apenas o escravo por dívida em Êxodo 21 e não percebeu que, se é assim, o escravo deixa de ser capaz de pagar sua dívida pelo período em que ficou machucado, o que deixa o senhor sem a produtividade desse trabalhador. A pessoa prejudicada aí também é o senhor e ele precisa de compensação financeira pelo ocorrido. Ademais, você diz que não há pena de morte quando o escravo morre, mas o texto não deixa claro que o servo morre nos versos que você cita. Se ele morre, o filho e a filha mencionados no verso anterior também morreram, nesse caso, e não foi exigida a pena de morte do dono do animal explicitamente. Deixa eu reler isso aqui para concatenar no tempo certo, né? Então lembra que a gente está falando aqui do caso, a gente está falando nesse caso aqui de uma pessoa que foi ferida por um animal e ela morre, né? O animal machuca alguém, coisa assim, né? Então vamos lá. Eu falo assim, né? Eu começo explicando que ele enxerga apenas o escravo por dívida em Êxodo 21 e o senhor precisaria da compensação financeira, né? Justamente porque ele ficou sem aquele trabalhador, né? Pelo período em que ele ficou lesado. É por isso que é preciso pagar uma compensação ao senhor, né? Então, só subam de novo lá no exemplo do Bruno, né? Nos paralelos, para entender por que eu estou dizendo isso. Então, a pessoa prejudicada aí também é o senhor e ele precisa da compensação financeira pelo ocorrido. Ademais, você diz que não há pena de morte quando o escravo morre, mas o texto não deixa claro que que o servo morre nos versos que você cita, né? Então, podem pegar isso do 21 e comparem, né? Vejam isso, se o texto diz isso. Aí eu digo assim, se ele morre, o filho e a filha mencionados no verso anterior também morreram nesse caso, e não foi exigida a morte do dono do animal explicitamente. Entendem? Porque a compensação financeira, ou a dívida, ou a compensação jurídica que é dada dos filhos e dos servos são as mesmas. Então eu estou amarrando os dois casos, porque se a Bíblia faz silêncio sobre o caso do servo, também está fazendo do filho dos senhores, né? Dos filhos do Senhor. Então, novamente, se ele morre, o escravo morre, o filho e a filha mencionados no verso anterior também morreram nesse caso, e não foi exigida a morte do dono do animal explicitamente. Se entende que o resgate deixa de exigir a morte do dono negligente, isso vale para homens livres e servos. Porque o texto fala o seguinte também, né, que poderia ser pedido um resgate. Ou seja, aí eu digo o seguinte, se o texto está falando que esse resgate, ou seja, o pagamento, a compensação, é dada no lugar da vida do homem que era sabedor que o animal era agressivo, né? Então a mesma coisa vale para o escravo, porque o escravo também tem um valor de resgate que era fixado e ele corresponderia ao valor de resgate que é dado pelo filho e pela filha. Entendem? Então, se entende que o resgate deixa de exigir a morte do dono negligente, isso vale para homens livres e servos. Tá? Vocês têm que abram um Êxodo 21, leiam esse trecho para entender o que eu estou falando aqui, tá? Se o dono do animal morreria e também teria de pagar o resgate, o texto não diz que isso não deveria acontecer também em relação ao servo ferido. Aliás, eu acho que até eu digo, olha, para facilitar, eu até menciono o texto aqui, né? Vamos lá, eu cito o texto. Veja, abre aspas. Mas se o boi dantes era escorneador e o seu dono foi conhecedor disso e não o guardou, matando homem ou mulher, o boi será apedrejado e também o seu dono morrerá. Se lhe for imposto resgate, então dará por resgate da sua vida tudo quanto lhe foi imposto, quer tenha escorneado um filho, quer tenha escorneado uma filha, conforme a este estatuto lhe será feito. Se o boi escornear um servo ou uma serva, dar-lhe-á 30 ciclos de prata ao seu senhor, e o boi será apedrejado. Ora, percebe aqui que, se é o caso, o resgate é cobrado por um filho, por uma filha ou por um servo. Entendem? E nenhum dos casos é dito aqui que há uma diferença de tratamento para o servo ou para o filho do senhor, ou para a filha do senhor.
né? Tanto os dois gêneros, né, eles são contemplados, né, e a condição de servo também é contemplada. Percebem aqui? Então, se vocês quiserem, printem aqui, leiam e releiam para ver se isso fica mais claro. Então, conforme eu argumento no vídeo, o resgate pode ser exigido tanto para os filhos quanto para o servo, o que mostra que a compensação financeira é exigida em todos os casos. Vamos agora à parte 2 de minha resposta na próxima mensagem. Tá? Então vamos lá. Aqui é o momento em que eu vou abordar os textos que o Bruno Sankey invoca para falar, né, que existe uma certa acepção genérica, né, de vingança para além da morte, né, em casos que poderiam comprovar isso. Aí ele fala o seguinte: a respeito da sua explicação para o sentido da palavra vingança, custei a acreditar que você invocou esses versos para dizer que ela tem uma acepção ampla e que, portanto, não está ligada ligada à morte do agressor, dada a sua suposta inespecificidade. Vejamos alguns desses versos. O Bruno vai dizer mais à frente que eu cometi aqui um espantalho, que eu estou atacando o espantalho, mas não, no final das contas não é um espantalho, eu vou mostrar por quê. Mas vamos lá. Ezequiel 25, versículos 12 a 14. Assim diz o Senhor Deus: porquanto Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá, e se fez culpadíssimo quando se vingou deles. Portanto, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a minha mão sobre Edom, e arrancarei dela homens e animais, e a tornarei em deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada, e exercerei a minha vingança sobre Edom, pela mão do meu povo de Israel, e farão em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor, e conhecerão a minha vingança, diz o Senhor. Isso aqui é um texto invocado pelo Bruno. Aí eu comento: puxa, você realmente acha que se trata de uma vingança genérica aí? Talvez algum tipo de compensação financeira? O que você entende por cair a espada, que é citado aqui no texto, né? Cairão a espada. Esse é claramente um péssimo exemplo para a sua tese. Reforça aqui a força do termo que eu usei. Realmente não é, de fato, um bom exemplo para o Bruno. Aí ele avança. Naum 1, versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Aí você realmente acha que o contexto aqui é de uma compensação financeira ou vingança vaga e que não implica morte? Os versos seguintes dizem o contrário, né? Continuando aqui o texto de Naum. E com uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelacem como os espinhos, e se saturem de vinho como os bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti saiu um que maquinou o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor. Por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados, e ele passará. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Ou seja, para mim fica bem claro aqui que o contexto é de espada, de morte, de sangue, de vingança mesmo, né? Vingança de pena capital. Então, esse também não é um bom exemplo para o Bruno. Aí, avançando, temos o caso de Jeremias 5, versículos 9 e 10, que também não ajuda você. Deixaria eu de castigar por estas coisas, diz o Senhor, ou não se vingaria a minha alma de uma nação como esta? Subi aos seus muros e destruí-os. Esse aqui é subir não no sentido do passado, né? É uma ordem, né? Que é, o imperativo também usa essa subir, né? Subi aos seus muros e destruí-os. Né? Ou seja, está ordenando: subam e destruam, né? Porém não façais uma destruição final. Tirai os seus ramos, porque não são do Senhor. Aí, sobre a vingança, ainda se diz no verso 14, né, de Jeremias capítulo 5. Portanto, assim diz o Senhor Deus dos exércitos: porquanto disseste tal palavra, eis que vos converterei as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, eles serão consumidos. Aí eu digo: não acho que essa nação seria consumida em dívidas. Você acha que sim? A pergunta é sincera, pois você mesmo usou esse verso. Sobre os versos de Levítico 26, versículo 25, eu usei exatamente esse caso no meu vídeo. Como que passar a espada, aí já avançando para outro, né, agora dentro do livro de Levítico, né? Como que passar a espada é uma vingança ampla e genérica? Isso não faz sentido algum? Né? Vejamos novamente: porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança, e ajuntados sereis das vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Né? Passar a espada, né? Executar a vingança, né? Serão entregues na mão do inimigo. Isso, para mim, não é uma acepção genérica, assim, né? Inespecífica de vingança.
Já no caso do Salmo 8, não consigo entender o que aconteceu aqui. De onde você tirou que ali sequer existe qualquer tipo de vingança? O texto diz: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste. Salmos 8:3. Será que você está falando da palavra vingador no verso 2, no Salmo 2, né? Se for o caso, tanto esse verso quanto o Salmo 44, verso 16, podem muito bem ser interpretados poeticamente, falando de inimigos que realmente queriam morte, que realmente queriam matar o povo de Deus. Veja que o verso 22 do Salmo 44 diz: mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro, né? Porque ali existem salmos justamente falando da vingança que também, obviamente, contextualizam dentro do contexto de morte. Então, assim, se uma passagem inicialmente eventualmente falar, né, olha, não faça a vingança, não diga a vingança, você tem que ter em mente que o sentido majoritário dela, usada no Antigo Testamento, é em contexto de morte, contexto de guerra, de espada, de vingança, de retribuição, né, de retribuição no mais alto nível, né? Então, vamos lá. Não basta alegar, é preciso provar. Qualquer um pode alegar o que bem entender. Nem por isso sua palavra será levada em consideração. Então, caso você queira continuar sustentando sua tese, apresente os versos que realmente transmitem a ideia que você está alegando aqui. Esses que você indicou não servem, pois não comprovam nada, nem sequer dão indícios, como você gosta de falar. Onde estão os versículos que amenizam a ideia de vingança a ponto de ela poder ser só uma compensação financeira, né, eventualmente? Eu acho que eles não existem. Você conhece algum? Se conhece, apresente-o. Caso decida ficar com minha explicação, sua preocupação com a variação da palavra em Êxodo 21 já se resolve, pois ao usar o verbo vingar, o legislador não está nem amenizando nem tornando inespecífica a ordem de punição. Pelo contrário, ele está adicionando que nessa pena de morte há, com mais ênfase ainda, o sentimento de justiça, pois o agressor matou uma pessoa em condições de servidão, uma covardia que precisa ser punida com vingança, e vingança de morte. Então perceba o que eu estou dizendo aqui. O Bruno está falando que o ponto que também comprova a tese dele é de que o texto está falando o seguinte: olha, se for homem livre matar outro homem livre, então a pena será a morte, ele será morto. É uma palavra. Aí quando fala do escravo, troca a palavra. Então o autor estaria querendo indicar algo aqui, né, para dizer que não é morte, porque não usou a mesma palavra. Esse raciocínio ele não se sustenta, porque nesse caso a lei estaria tornando inespecífica uma ordem. E a lei, geralmente, ela não quer deixar algo inespecífico, ela quer especificar. Quando você está falando, principalmente no contexto de lei, tá? De lei, ela quer especificar. Ela quer tornar a punição clara para quando for aplicada, né? Para não ficar ao mero sabor do juiz. Geralmente, em textos de teor jurídico, é assim que funciona, né? Ela quer dar especificidades. A lei geralmente tende ao específico. Quando ela está falando de princípios, ela tende ao genérico. Mas quando ela está falando da pena aplicada, ela tende a ser específica. Então, seria estranho o autor estar o tempo todo falando de algo específico e agora ele vai generalizar, vai tornar inespecífico, né? Uma coisa assim. Aí o que acontece? O que eu estou mostrando mas quando a gente pega os casos dessa passagem na Bíblia, o sentido prevalente dela nas escrituras, né, no Antigo Testamento, é o de contexto de morte. É uma vingança de morte. Então, parece que o autor está adicionando uma carga dramática aqui. No caso do homem livre que mata outro homem livre, ele vai ser morto. No caso do escravo, olha, justamente o escravo está dentro do grupo de pessoas menos favorecido, né, pela cultura da época, digamos assim, né, em que, por exemplo, eles saíram da servidão do Egito e lá eles tinham uma concepção muito equivocada de escravidão. E para mim esses textos aqui são um movimento de contracultura, porque quando o texto está municiando, né, ou está dando suporte, né, para que esse escravo fosse tratado de forma digna, ele está dizendo o seguinte: olha, se você matar essa pessoa que está se submetendo a você, que está em um contexto mais desfavorável financeiramente, por isso que teve que se vender, por isso que não conseguiu pagar de outra forma, se você matar essa pessoa nessa condição, ela vai ser vingada, ó, e vai ser vingada assim, ó. Então, o texto ele parece estar, na verdade, adicionando uma camada dramática a um sentido que já contempla a pena de morte, como a gente viu, e que explica mais ainda por que está sendo mudando essa palavra para isso. Porque se ele falasse só morte, não teria essa carga dramática. Entendem? E tem a explicação do Gregory Stritino também, para falar que, olha, a vingança é uma coisa que também Deus aplicaria. Porque, veja, vamos imaginar isso no caso concreto, na vida real lá do povo hebreu. Que um senhor está tratando um escravo mal e mata o escravo. É muito fácil
um homem desse se livrar do corpo do escravo, para não ser punido? Muito fácil, muito fácil. Ainda mais se você pensar que se a pessoa se vendeu, ou não conseguiu ser resgate, nem nada assim, ou se fosse uma, sei lá, vamos imaginar até que pudesse ser um escravo estrangeiro, alguma coisa assim, são pessoas desfavorecidas. Então, em todas as interpretações possíveis, é muita covardia você matar uma pessoa nessas condições. E o Senhor pode esconder o corpo. Então, quando ele fala, o Gregory Chiritino fala, quando ele usa a palavra vingança, pode dar a conotação de que, e se a sociedade não conseguir encontrar, não conseguir provas, né, para acusar essa pessoa e matá-la, né, porque essa seria a pena, então o próprio Deus se encarregaria da vingança, porque a vingança na Bíblia pertence ao Senhor. O vingador principal no Antigo Testamento de todos é o próprio Deus. Então Deus se encarregaria daquilo, né? Então perceba que não é algo inespecífico, na verdade está especificando mais ainda para além da ação comunitária, tá bom? Vamos avançar aqui. Aí o Bruno, ele ainda avança, né? Ele continua dizendo o seguinte: caro Fujita, seu comentário me parece desviar da questão central, a diferença de proteção entre o homem livre e o escravo. Não, para mim o meu comentário ele foca exatamente nisso, né? E focar em cada detalhe técnico sem considerar o quadro geral da lei. Só algumas observações sobre o homicídio doloso. Vamos lá. O fato de o texto prever explicitamente a pena de morte, no caso do homicídio de homem livre, usando a palavra yamut, mas não prevê a mesma pena de morte de modo explícito no caso do escravo, já é suficiente para o meu ponto, mesmo que deixemos em aberto a discussão sobre o termo Nakan. Não é a mesma coisa. Ele continua dizendo o seguinte: a assimetria não é um detalhe técnico. Se a Torá quisesse equiparar, teria usado a mesma fórmula que é usada repetidamente no capítulo para a pena de morte ele repetiu, né, no capítulo, que é usada repetidamente no capítulo para a pena de morte no capítulo. no capítulo. Não, já mostrei que não. Se você quiser adicionar essas especificações que eu dei, o autor usou a palavra certa, tá? A audiência é significativa mesmo deixando em aberto o significado de Nakan. Quanto aos textos que citei e a palavra vingança, você me respondeu com um espantalho do meu argumento. Meu argumento não foi que os versos em questão usam a palavra vingança como significando compensação financeira, mas que o termo também significa vingança em geral, que pode incluir a morte, mas não só, o que já é suficiente para o meu ponto. Pois é, mas aí ele acha que eu estou espantalhando aqui, mas eu não estou, porque mesmo que a gente interprete que é isso aqui que ele está dizendo, né, o sentido que ele falou, o meu argumento ainda se contrapõe à posição dele, porque ele está falando o seguinte: olha, como é que é? O meu argumento como significando, tá? O argumento seria que o termo também significa vingança em geral, que pode incluir a morte, mas não só. O que já é suficiente para o meu ponto, tá? Mas onde que é o texto que prova que essa vingança está em um contexto e que não é só pena de morte? Né? Para ser flexível, porque ele cita vários textos, né, dizendo que são vinganças que podem ter uma acepção genérica. Mas aqueles textos que ele cita são no contexto de pena de morte. Se há um contexto assim, sei lá, no Salmo, ou em algum outro texto assim, e pelo que eu mostrei lá, também pode ser interpretado dentro de um contexto de pena de morte. Porque é contexto de guerra, de você não tratar as pessoas com vingança nesse sentido, né? Porque obviamente você não vai se vingar de uma pessoa do seu povo, né, com pena de morte de forma desnecessária, porque obviamente a vingança que é para quando realmente se exige uma retribuição proporcional e com a pena capital. Então, os textos que o Bruno Sankey invoca, e como eu mostrei, eles não estão dando essa acepção de vingança em geral. Tá? Os textos, eu li ali os textos que ele mostrou e eles não estão falando disso. Entendem? Então não existe aqui um espantalho da posição. Eu sei que o Bruno e o David eles estão muito afeitos à ideia de me acusar de falácias, de não sei o quê, mas eu não estou cometendo, eu estou me propondo aqui a provar que eu não estou sendo falacioso. Tanto que eu examinei os textos, certo? Existe algum texto, o que eu quero? Eu gostaria de um texto, e vamos lá, esse texto pode existir. E aí a gente vai ter que analisar. A gente vai ter que analisar por que então que uma compensação, um texto que pudesse indicar claramente que uma vingança pode ser uma compensação financeira, né, e que esse sentido tem que ser preferido em Êxodo 21, e que esse é um sentido que pode disputar com o sentido prevalente. Né, porque o sentido prevalente que eu mostrei, e que o Gregory Chiritino também argumenta a pena de morte, essa posição que eu estou falando também é a do autor que eu estou invocando. Apesar de eu já defender isso antes dele, mas ele também é um autor que fez essa recapitulação da ocorrência das palavras no Antigo Testamento. Entendem? Então, para mim, não está acontecendo uma falácia aqui. Não estou atacando um espantalho, tá? Vamos avançar, né?
ou se ele interpretar que é um espantalho, mesmo na versão que ele está falando agora, que é a versão do argumento dele, ela ainda é rebatida pelas coisas que eu falei, tá? Vamos lá. Meu ponto com os versículos é justamente mostrar que Nakan é um termo amplo para retribuir, vingar-se, o que pode ser especificado de maneiras diferentes: morte, espada, fogo, outro tipo de punição. Mas esse outro tipo de punição é citado em alguns dos versos, naqueles contextos lá? Será que o contexto de vingança ali, como eu mostrei, não é claramente a pena de morte? Aí você tem um ônus de explicar. Se Nakan aqui significa necessariamente pena de morte, por que o legislador não manteve a consistência e usou Yamut como nos outros versículos? Porque eu já expliquei. Tem o argumento do Gregory Shritino, da questão da comunidade não conseguir encontrar o corpo e ele usar o vingança. Tem a questão da carga dramática que eu falei, que o escravo é a parte mais socialmente vulnerável. Tem várias explicações. E a minha explicação contempla todos esses fatores. A explicação do Bruno não contempla. E ela ainda torna o texto inespecífico, sendo que um teor de um texto jurídico, como eu falei, é, obviamente, especificar. Segundo tópico, né, homicídio culposo. No caso do homicídio culposo, você tenta dizer que o tratamento é equivalente porque o prejuízo é econômico em ambos os casos. Na verdade, seu ponto reforça a visão do escravo como objeto de propriedade, não como sujeito de direitos. O custo do senhor é da perda do tempo de trabalho do escravo, que é um custo mínimo porque o escravo sobrevive só 1 ou 2 dias, e isso já é suficiente para não haver punição. E o escravo nem precisa se recuperar. Não está claro que ele passa por um tratamento para se recuperar, já que na minha interpretação ele não sobrevive. Eu acho engraçado, né? O Bruno, ele realmente interpreta que o texto ali diz que o escravo morre, né? Sendo que no vídeo em que ele faz, né, na última resposta dele a mim, ele usa uma versão da Bíblia, né, agora me foge qual era a versão que ele usa, talvez fosse a nova versão internacional, não lembro agora. Ele fala assim, se restabelecer, ou seja, o texto que ele lê, que a tradução que ele escolhe ler, a versão que ele escolhe ler, até é contra o que ele estava falando, né, ele até nota isso no vídeo, né, mas ele escolheu uma versão que não corrobora o ponto dele, né, porque essas versões que estão aqui entendendo aqui o meu ponto, elas entenderam a mesma coisa que o Gregory Shritino falou da Septuaginta, que vocês podem ver no meu argumento lá no meu vídeo inicial. Coisa que não foi refutada nem abordada pelo Bruno, né? Assim, pelo menos não de forma satisfatória, né? Vamos ver se... eu tenho até que ver se tem alguma outra coisa nesse sentido aqui, mas que eu lembre não. Mas vamos avançar, tá? Que para mim fica claro, né? Porque o escravo sobrevive, isso respeita sim o vocábulo que é usado, e no contexto que é usado, em paralelo com o caso anterior, em que o homem livre ele sobrevive, né? Que o homem livre que fica de cama também sobrevive, ele se levanta, né? Então esse escravo também se levanta, pelo que a gente explica lá, e o Gregory Shritino também, né? No meu vídeo original. Depois vocês pesquisam, tá? Um livro excelente esse, o Debt Slavery. Para mim é o melhor que eu encontrei sobre o assunto. Eu já li outros livros, mas ele sistematiza bem não só a discussão do texto em si, do hebraico, né, com a tradição rabínica, mas também com a literatura até então, né? Tanto que foi publicado pela JSOT, né, que é excelente, né, nesse caso, é uma das melhores do mundo. E no caso é Sheffield com a JSOT, né, no selo. Aí não vejo equiparação com o caso do homem livre. O que está em questão também não é quem sai financeiramente melhor em termos da pena, mas sim como a lei coloca ou não o homem livre e o escravo como sujeitos ou não de direitos. Para o homem livre, a lei prevê indenização à própria vítima pelos danos e perda de tempo. Para o escravo, não há indenização alguma se ele sobreviver. O prejuízo é apenas do senhor, que perde dias de trabalho. A diferença é clara: o homem livre é tratado como sujeito de direitos, o escravo como objeto de propriedade. Igualar a situação é reduzir a vida do escravo à produtividade para o dono, justamente o ponto moral que estou denunciando. O que eu vou mostrar aqui pela própria condição em que ele estava também não faz muito sentido, mas guardem aí que eu vou mostrar isso, para não ficar repetindo as minhas próprias explicações, eu vou avançar para o texto. Tá, mas vamos lá, lei de Talião. Quanto à lei de Talião, você afirma que os versos tratam apenas da morte, mas não de ferimentos. É verdade que o texto diz: se morrer, será aplicada a lei de Talião de vida por vida. Mas como a lei é citada completa, é claro que isso envolve também o mesmo princípio para ferimentos no geral. E eu discordo disso aqui, tá? Discordo. O princípio aqui, para mim, como eu vou mostrar, é mais de adágio, tá? Vou já explicar. Êxodo 21, 23 a 25, lista uma série de membros e ferimentos: olho por olho, mão, pé, queimadura, ferida, golpe. O que mostra claramente que não é só a vida por vida, mas que também deve ser inferida que a lei também vale para ferimento por ferimento.
Tanto é assim que logo em seguida, Êxodo 21, versículos 26 e 27, aplica-se a lógica à situação do escravo. Se perder olho ou dente, é libertado. O motivo de ser citado, isso para mim não é uma conexão que faz sentido, né? Porque aí não faz sentido essa conexão, mas eu vou já explicar por quê, né? O motivo de ser citado o olho ou dente do escravo é coibir a correção na cabeça. O senhor pode bater no escravo desde que não bata com a vara na cabeça do escravo, o que pode deixá-lo incapaz de trabalhar. Novamente, né? O texto diz que o escravo é libertado, né? Então ele está falando que é para coibir isso, né? O senhor pode bater no escravo desde que não bata com a... Não, pois é, aí ele está falando o seguinte, né? Para não bater na cabeça ou no... ou para não ferir, né, o dente nem o olho, seria uma indicação para o senhor poder bater com a vara em outras partes do escravo, né? O que pode deixá-lo incapaz de trabalhar. Ou seja, o senhor pode bater no escravo desde que não bata com a vara na cabeça do escravo, que pode deixá-lo incapaz de trabalhar. Esse comentário aqui para mim não faz sentido, tá? Porque o texto é claro em dizer que, olha, o escravo vai livre. Se bater no olho, né, se danificar o olho permanentemente, o dente permanentemente. E o Bruno está interpretando disso que não, olha, pode bater nas outras partes do corpo, só não na cabeça, né? Para mim, a interpretação é exatamente oposta. O texto tentando mostrar, olha, coibir as agressões contra o escravo, de alguma maneira, e o Bruno interpretando que o texto está dizendo, olha, pode bater no tronco, nas pernas, enfim. Porque se bater na cabeça, ele fica incapaz de trabalhar. Mas, para mim, a incapacitação, eu vou comentar sobre isso também, né? Pode se dar de tantas formas, né? Eu, como médico aqui, né, fico pensando assim, se bater nos testículos, a pessoa não consegue trabalhar também, né? Por exemplo, né, se der uma paulada lá, o que vai acontecer com a pessoa? Não vai trabalhar. O homem não trabalha, né? Então, eu acho esse comentário um pouco fraco aqui, né? Novamente, a preocupação com o escravo é monetária, não humanitária. Mas, novamente, a diferença. O homem livre tem direito a talião ou indenização. O escravo não pode exigir isso, apenas depende da decisão de ser liberto. Porque se foi agredido na cabeça e sofreu mutilação, ele deve ser liberado por não servir mais para trabalhar. Isso não é um favor, já que o texto não diz que o escravo sai com proteção e dinheiro. É como que descartado por não servir mais. Eu vou deixar os meus comentários para eu ler depois, tá? Senão eu vou demorar muito aqui. Aí ele avança para o tópico 4, né? Morto por animal. Você tenta igualizar dizendo que o resgate pode valer para todos, inclusive escravos, mas o texto é explícito. Se o boi mata um homem ou mulher, pena de morte ao dono, salvo se houver resgate. Êxodo 21, versículos 28 a 30. Mas se mata um escravo, não há resgate nem pena de morte. A compensação é fixada em 30 ciclos de prata pagos ao dono. Ué, mas o resgate é a compensação dos 30 ciclos de prata. O resgate é um dinheiro que você paga. Que no caso, o dono do animal, o dono negligente do animal, que sabia que ele era um animal escorneador, né, como a Bíblia fala, que é um animal agressivo, ele vai ter que pagar o resgate, 30 ciclos. Eu estou equiparando uma coisa a outra aqui, né? Isso mostra duas coisas. O escravo vale menos juridicamente que o homem livre. A compensação não é pela vida da vítima, mas pela perda patrimonial do senhor. Não, daqui eu discordo, vou comentar isso também com mais profundidade depois. Por fim, você tenta dizer que o senhor é quem sofre prejuízo em ambos os casos. Mas, de novo, quando o homem livre é ferido, ele recebe indenização diretamente. Quando o escravo é ferido, o pagamento vai ao senhor, não ao escravo. Lembrando só uma coisa do último comentário que eu falei, tá? É que a palavra resgate, ela tem uma acepção ampla, né? Pode ser no caso lá da mulher, que ela não contraiu núpcias com seu senhor, né? Não se casou, e ela pode ter um resgate, né? Existem várias aplicações dessa palavra, né? Kofer, em hebraico, né? Que é a palavra para resgate, tá bom? Então é uma compensação financeira, né? Uma compensação financeira. Aí vamos lá, quando um escravo é ferido, o pagamento vai ao senhor, não ao escravo. Em todos os casos, inclusive pressupondo elementos da sua leitura, o escravo é tratado como a própria perda financeira, como tendo utilidade econômica diminuída quando é ferida, e que se ele morre ou fica de cama, quem perde é o dono financeiramente, pois o escravo é seu patrimônio. Não importa como se tente harmonizar os detalhes, o padrão de Êxodo 21 é sempre o mesmo. A lei confere mais dignidade e proteção ao homem livre do que ao escravo. O escravo é tratado como propriedade, o homem livre como pessoa. Isso é exatamente o ponto moral que estou defendendo. Eu não sei se meu comentário vai ficar visível porque o YouTube está fazendo sumir os comentários, infelizmente. Mas alguns inscritos meus estão conseguindo ver, tá? Mas não vejo como fugir da leitura de Êxodo 21 como dando menor status ao escravo do que ao homem livre. Agora, não poderei responder mais porque ficarei esta semana
mais porque esta semana ficarei focado em estudar para o TOEFL e ficarei sem tempo. Além disso, a conversa seria interminável, eu acho que já expus meus argumentos. Mas agradeço seu comentário e reafirmo meu respeito por você e por sua leitura. Só acho que ela soa improvável à luz do texto e do contexto. Mas é um bom exercício exegético e dialético. Meu ponto nem é tanto provar que estou certo ou dizer que sua interpretação está errada, mas mostrar como minha leitura é plausível exegeticamente, é mais plausível exegeticamente que a sua. E ainda me parece que minha leitura comumente adotada por acadêmicos de que Êxodo 21, versos 12 a 36, dá menos valor ao escravo do que ao homem livre, e aqui deixamos em aberto se é ou não uma lei para todo escravo, é mais consistente com o texto bíblico. Tá bom. Então vamos direto ao ponto, né, para eu ir argumentando contra cada ponto dele, né? Vou tentar comentar menos aqui para a gente chegar ao final. Acho que tem só mais uma resposta dele e uma final minha. Direto ao ponto. 1. A mudança do verbo em Êxodo 21 já foi justificada com base lexical e contextual. Você simplesmente não enfrentou os argumentos. Não há necessidade de se repetir sempre o mesmo verbo quando o novo termo já inclui o sentido anterior. E, além disso, adiciona uma carga de retaliação ainda mais severa, né? A gente está falando do caso ali, né, da vingança, né? Que ele está dizendo, por que mudou, né, do matar para o nakan, né, para o vingar-se? Nenhum dos versículos que você invocou mostra Nakan como algo amplo e que possa envolver distintas modalidades de vingança para além da morte, né? Para adotar aqui algo próximo ao que ele falou. Pelo contrário, em todos os contextos em que o termo aparece em sentido jurídico ou profético, o desfecho é sempre de sangue, espada, destruição ou pena capital. Foi isso que demonstrei e é a isso que você não respondeu. Não há espantalho aqui, há um fato. Você não apresentou nenhum caso em que Nakan seja claramente algo distinto de execução, morte. Né? Então eu queria, se ele está falando que é uma coisa genérica, né, que pode ter coisas distintas que incluam até a compensação financeira, eu gostaria de um caso em que isso fique muito claro, né? Não de um caso assim que ele acha que talvez seja genérico e amplo, né, porque o sentido predominante dos textos que ele invocou é pena capital, né? E de mostrar que tinha um povo, de que Deus estava se vingando, de que o povo estava sofrendo vingança, né? Então, enfim, durante uma guerra e tal. Então, para mim, fica difícil de encontrar sentidos, né, inespecíficos de vingança ali, né? E se não apresentar, a sua tese cai por terra. Pare de dizer que eu estou sendo falacioso, pois eu não sou culpado de simplesmente mostrar que o seu lado é extremamente frágil. E para mim, realmente, gente, que pode dizer, não, puxa, eu estou sendo muito duro com as palavras. Mas é porque, para mim, o sentido prevalente dali realmente é vingar no sentido de morte. Eu acho que outras acepções da palavra vingança ali, elas não ocorrem, né? Elas não são claras no texto bíblico, pelo menos, né? Aí, não foi você quem disse que o escravo de Êxodo 21 é o escravo por dívida? Então, qual seria o sentido de pagar a indenização a um escravo cujo próprio salário é a quitação da dívida? Nesse arranjo, o trabalho é o pagamento. Se ele sofre lesão e sobrevive, o senhor já arca com a mesma perda que arcaria o agressor de um homem livre. Afastamento temporário do trabalho e custeio da recuperação, que no caso do servo já eram responsabilidade do senhor. Ou seja, juridicamente o efeito é equivalente. Sua tentativa de transformar isso em prova de desvalorização do servo não se sustenta, porque o próprio modelo da servidão já pressupunha a cobertura básica do sustento. E lembra você que na minha explicação, usando do princípio da retorção imediata, faz menos sentido ainda pagar algo ao servo, vez que o caso seria de provocação e perpetuação mútua da briga. Vale repetir também que os argumentos de Gregory Schritino a respeito da tradução que desfavorece o seu caso estão intactos, né? Então, assim, lembrando, né, eu estou mostrando que no meu caso, na explicação que eu dou, que para mim harmoniza mais sentidos, tem maior poder explicativo dentro do Êxodo 21, a retorção imediata explica melhor. E não faria sentido, então, pagar algo ao escravo se os dois estavam envolvidos na briga, né? Então, vamos lá. 3. Deu para entender? Eu acho que deu para entender isso, né? Quem assistiu ao meu vídeo sabe do que eu estou falando também. 3. Sua explicação sobre a lei de talhão é no mínimo forçada. Você diz que o senhor podia bater, só não na cabeça, porque senão inutilizava o escravo. Mas qualquer médico sabe que existem inúmeras outras formas de causar invalidez sem tocar na cabeça. Né? Porque eu estou tentando distanciar para ver se é realmente razoável a inferência que ele faz, né? Porque ele está inferindo de o texto dizer se cair o dente ou danificar o olho, o escravo vai livre, para dizer pode bater nas outras partes do corpo, pode surrar o escravo, surra o escravo, surra, ele só não pode perder o dente ou o olho. Porque aí ele ficaria, se perder o dente, aí ele ficaria incapacitado ou perderia o seu valor, qualquer coisa assim, né?
Para mim, existe novamente, eu acho que existe um trânsito indevido aqui, de você extrair muito mais do que o texto está dizendo. Extrair do, olha, se for machucado permanentemente, a gente poderia interpretar assim, ó, se for machucado permanentemente, livra-se o escravo, né? Livra-se o escravo, porque a compensação que ele tem proporcional é justamente isso, né? O senhor perde a força de trabalho dele, o escravo não precisa ficar sujeito a um agressor, né? Então isso para mim mostra o meu ponto, né? Eu acho que a interpretação de que, puxa, não, pode bater no corpo, só não a ponto de perder o dente ou o olho, será que é isso que o texto está dizendo? Então poderia, como eu falei, né, se você faz uma lesão grave no testículo, a pessoa não trabalha também, né? Eu acho que eu acho uma leitura menos plausível, sinceramente, do texto. Aí eu digo assim, além disso, você ignora o ponto central. O adágio de Talião em Êxodo 21, esse aqui, na verdade, mesmo que eu esteja errado sobre esse ponto que eu falei, o principal é isso aqui, né? O adágio de Talião em Êxodo 21, versos 23 a 25, está inserido no caso da morte de mulher grávida. Da mulher grávida. A enumeração dos membros não cria novos tipos penais independentes, mas serve apenas para ilustrar o princípio de proporcionalidade. É um recurso de ênfase, não um catálogo. É como dizer, se houver morte, pagará na mesma medida, na mesma moeda. Isso não autoriza ninguém a entender que o pagamento seria literalmente moeda, né, ou em dinheiro, mas apenas que haveria equivalência exata. Você confunde uma cláusula proverbial de proporcionalidade com a criação de novos casos. Porque o que o Bruno está falando, né? O texto fala da mulher grávida. Se houver morte, será vida por vida, né? Olho por olho, ferimento por ferimento, dente por dente. Aí o Bruno Sank extrai. Olha, como está sendo invocada a lei de Talião aqui, então dentro dos homens livres, se fosse olho por olho, seria bateu no olho, vai ter que ferir o olho do outro, ou então pode exigir o olho do outro, batendo no dente, pode exigir o dente do outro, não sei o que e tal. Sendo que eu estou falando, não, o Bruno está extraindo de uma aplicação em sentido de princípio, né, ou seja, de um adágio jurídico para falar de proporcionalidade, que aqueles são novos tipos jurídicos. Mas a lei não está falando o seguinte, olha, se o outro homem livre bater no outro homem livre e machucar o dente, o homem livre, no lugar da compensação financeira, pode pedir que arranque o dente do outro. O texto sequer entra nesses detalhes. O texto, quando ele invoca o olho por olho, dente por dente, ele fala, se houver morte, dentro da cláusula da mulher grávida. Tá? Então, deixemos isso bem esclarecido, dentro da cláusula da mulher grávida. Então, é o que eu estou falando, o Bruno está confundindo um princípio com uma nova tipologia penal. Do fato de o autor citar um provérbio, um princípio, ele não está querendo usar dos detalhes literais desse princípio que outros casos poderiam ser pinçados dali. Entendem? Por isso que eu falo, não é um catálogo, quando ele fala olho por olho, dente por dente, para falar de novos tipos penais. Não, é apenas um provérbio. Como se você fala, olha, se houver morte, vai pagar na mesma moeda. Se eu fosse interpretar como Bruno, a pessoa poderia pensar, né, interpretar literalmente o adágio jurídico, que é um princípio, é um jargão jurídico, né, um dizer providencial, sapiencial. A pessoa poderia pensar, puxa, então, se houver morte, pode pagar em dinheiro? Não, pagar na mesma moeda significa pagar na mesma proporção, que no caso de morte é a morte. Entende? É isso que eu estou dizendo. É esse que é o motivo do meu vídeo anterior também. Então eu acho sinceramente que esse caso aí do Bruno não se sustenta. E eu mostrei no meu último vídeo que a tradição rabínica está do meu lado também, né? De apesar de haver disputas e interpretações sobre isso, a Guemará, junto com a Mishnah, sustenta o meu ponto, né? Pelo menos na maior parte dos casos, os rabinos parecem interpretar isso que eu estou falando aqui, né? Comentários aí desses textos. Aí, pontos 4 e 5. Sobre o boi escorneador, você também não respondeu. O texto é explícito. O dono do animal poderia pagar resgate tanto pelo filho como pela filha. Êxodo 21, 31. Logo em seguida, aplica-se regra semelhante ao servo. Ora, se isso não diminui o valor da vida do filho e da filha de homens livres, não pode ser usado para dizer que a lei diminuiu o valor do servo, né, da vida do servo. Evidentemente, você pode exigir resgate do filho e da filha, e o preço do escravo, que também é, no caso, o resgate e a compensação também está lá, você pode fazer isso tanto para os filhos quanto para o servo. E não existe uma especificação diferente do caso dos filhos para do servo, né? A lógica é a mesma, né? Falar que a lógica é idêntica. A sua leitura, estou falando para o Bruno, a sua leitura é tendenciosa. Talvez exista, de fato, mesmo que o Bruno, o Sankey não seja ateu, pode ser que exista um viés aí que está influenciando a leitura, né? Porque ele fala que ele está preocupado com o sentido histórico, eu também estou.
Tanto que eu estou tentando fazer esses paralelos com a Bíblia, traçando com o livro de Êxodo, que eu vou abordar no meu próximo vídeo, né? Com a casuística do livro de Neemias e coisa assim. Eu estou tentando extrair elementos providos na Bíblia, né? E a gente pode discutir com que tipo sei lá, de precisão a gente está usando fazendo esse exercício, né? Mas vou deixar isso para o próximo vídeo, né? Para tentar chegar a um sentido histórico. Né? Eu não estou pegando aqui uma coisa puramente ideal, humanitária e impondo ao texto. Não, para mim o texto está falando, está me dando essa interpretação mais fortemente do que a interpretação do Sankey, tá? Então eu falo assim, a sua leitura é tendenciosa. Quando é filho, você não vê problema. Quando é servo, transforma a mesma regra em evidência de desumanização. Isso é interpretação seletiva. Né? E volto ao ponto principal. Onde está o seu exemplo de que Nakan significa indiscutivelmente algo diferente da pena de morte ou de juízo letal na Bíblia? Até agora você trouxe versos que só reforçam minha posição e ainda citou o verso de um salmo onde a palavra nem aparece. O ônus é todo seu. Se não trouxer texto, a conclusão é simples, a sua tese não tem base. E aqui quem está desviando o foco não sou eu, mas você. Eu estou ansioso pelos seus exemplos, mas confesso que já começo a desconfiar de que eles simplesmente não existem. Aí o Bruno continua, né? Esse é o último comentário do Bruno, tá? Agora o último comentário mesmo, pois vou precisar me retirar, haha. Mas gostei bastante desse exercício dialético, os seus pontos foram sempre perspicados e colocados com educação, então vou pontuar direto ao ponto. E eu também estou gostando da conversa, não pensem que assim, um linguajar duro, né, que ele também está sendo incisivo, né, do lado dele, né? Mas eu também estou sendo, isso não é problema, tá, gente? No debate aqui, por favor. Minha audiência dele, vejam que eu e o Bruno não estamos reclamando do tom aqui que a gente está tendo um com o outro, tá? Então, não se melindrem por isso, tá bom? Agora, nesse caso, eu vou falar, né? Mas não pro Bruno e pro David, mas pra minha audiência ou a audiência deles, tá? Aqui eu estou sendo cordial, mesmo dentro da minha discordância, né? Aí fala assim, você precisa reconhecer, e aqui é o trecho que eu achei um pouco, também assim, que eu não pude aceitar isso aqui, né? Eu achei estranho o que ele falou, né? Você precisa reconhecer que os paralelos entre as leis de homens livres e escravos permitem uma inferência plausível, e feita por muitos acadêmicos, de que as leis de homens livres prescrevem maior proteção do que as leis dos escravos. O homem livre é tratado como sujeito de direitos, o escravo como propriedade do senhor, com utilidade econômica. Mas eu tenho que reconhecer que essas leis permitem uma inferência plausível? Eu estou tentando mostrar que essa inferência não é tão plausível assim. Pelo verbo nakan, pela repetição do caso do escravo e do filho, da filha, pela questão do animal, né, que no caso que fere os dois, né, os dois tipos de gente, no homens livres ou filhos, né, que são livres também, no caso, se é filho de homem livre, é homem livre. Né? Então, para mim, eu acho pouco plausível a interpretação do Bruno. Por exemplo, também a questão da lei de Talião, para mim é mais plausível que, como ele fala que se é em caso de morte, é para caso de morte, porque é o que o texto está falando ali, né? A redação do texto é essa. Eu acho pouco plausível a interpretação do Bruno de extrair o catálogo de outras, né, de outros tipos penais a partir dali, né? Então, assim, o homem livre é tratado como sujeito de direitos, o escravo como propriedade do senhor, como utilidade econômica. Para mim, não. Para mim, quando diz que o escravo ele vai ser vingado, isso é até mais forte do que para o homem livre. Porque tem um sentido de uma retribuição com mais carga dramática, emocional, de comunitária, né? Porque Deus é o vingador também não só o povo também é usado como vingador, mas sempre orientado por Deus para uma retribuição a uma injustiça social, né? Sobre o Nakan, insistir nesse ponto me soa red herring. Não é. Porque mesmo que você prove que significa sempre pena de morte, meu argumento central continua válido. O debate sobre o termo não é o foco. Como que continua válido, Bruno? Quase que eu penso que meter se para eu ganho, ímpar você perde. Não é isso. Se eu estou provando que a pena é sempre pena de morte, como você está falando, ou que esse é o sentido mais prevalente das Escrituras, e é o que se enquadra também em Êxodo capítulo 21, ora, vamos pensar aqui. Então não está tendo um tratamento desigual, senhor e servo. Não é esse o debate? Dentro de Êxodo 21 tem outras coisas que a gente vai discutir mais para frente, mas o ponto aqui que a gente está debatendo é esse. Ele continuou, o simples fato
de Nakan ter como primeiro sentido vingar, retribuição, e só depois morte, já mostra a ambiguidade. Foi isso que quis mostrar com outros versos. Mas os outros versos falam isso? Esse que é o ponto. Os outros versos, eu não li ali os versos mostrando que os textos que você invocou lá dos profetas e dos salmos, das leis, eles não estão falando de sentido de morte? Não derruba meu ponto de em todos os outros usos envolver morte, se eu tiver razões contextuais para questionar esse sentido nessa passagem em específico. Para mim não tem razões fortes para duvidar. Né? Eu vou já falar isso na minha resposta. Se fosse tão claro, haveria consenso acadêmico sobre a interpretação dessa palavra aqui. Mas não há. Interpretações variam de sanções comunitárias, penas de morte e compensação financeira. E há boas razões para sustentar que aqui não significa pena de morte. Nos versos explícitos sobre pena capital, o legislador usa Yamut, não Nakan, o que eu já expliquei. O verso seguinte diz é dinheiro seu, que também consigo explicar dentro da minha versão. O quadro comparativo das leis reforça a leitura. Não está pressupondo que derrotou ali todos os pontos, porque eu fui em todos os pontos do quadro comparativo dele. Né? E para mim ele não conseguiu passar nenhum dos pontos dele. Mesmo que Nakan seja pena de morte, o problema permanece. A lei concede ao Senhor o benefício da dúvida, mas não a quem agride o homem livre. Em todos os casos, o contraste é nítido. O homem livre é sujeito de direitos, o escravo objeto de um valor financeiro. Quanto ao argumento de que a lei visava apenas coibir punição na cabeça, isso não impede que outros golpes incapacitassem. O legislador não era médico, certamente, mas entendia um pouco, né, de como se invalida alguém, né, e o argumento da invalidez foi seu. Essa formulação soa como um aviso prático, como o popular, se for bater, não bata na cabeça. Algo que inclusive antigos diziam para mães sobre bater nos filhos e não causar danos maiores. Portanto, mesmo aceitando algumas leituras técnicas suas, o problema ético continua. A lei dá maior dignidade e proteção ao homem livre do que ao escravo. Essa desigualdade é moralmente problemática. E mesmo que tanto a sua leitura quanto a minha fossem impossíveis, você já perde no debate moral. Como assim, se a minha leitura e a dele forem impossíveis, né? Se o fato de a lei ser ambígua, só o fato de a lei ser ambígua e plausivelmente sustentar a interpretação de que o escravo tinha status inferior, já mostra que ela não garante proteção igual. E pode até sustentar o contrário. Ou seja, só o fato de ela ser ambígua e plausivelmente sustentar já prova que o status é inferior? Aqui tem um erro da construção. Então, só pela plausibilidade de eu estar certo, você está errado? Lembrando que eu e o Bruno a gente concorda que o sentido último indisputável só pelo ferramental da exegese não vai dar um sentido apodítico, nem certamente indisputável, né? Então, novamente, só o mero fato de a lei ser ambígua e plausivelmente sustentar a interpretação de que o escravo tinha status inferior já mostra que ela não garante proteção igual, mas esse é o ponto aqui que está sendo discutido. Por isso que eu vou falar logo depois que aqui, para mim, quem está cometendo alguma falácia é o Bruno, o Sankey. Aqui sim eu vejo uma petição de princípio. Né? Porque, ou algo parecido com isso, porque, veja, a gente está discutindo exatamente se há essa proteção igual. E só o fato de ser plausível que não há proteção igual, isso já mostra que ela não garante proteção igual? Você tem que demonstrar isso, não pode partir disso. Né? E ele dizia, pode até sustentar o contrário. Então, mesmo que sua exegese esteja certa, só da lei não permitir uma interpretação humanitária inequívoca, seu ponto já perdeu no debate moral. Mas é que tá... E isso que eu acho estranho, né? Que o Bruno e o David às vezes reclamam de mim, de eu falar tanto da subdeterminação e não sei o quê, mas é para evitar esse tipo de coisa. Então, para eu passar o meu ponto, ela tinha que ser uma interpretação humanitária inequívoca, indisputável. Aí ele colocou o sarrafo lá em cima, que obviamente eu nunca vou conseguir transpor isso daqui, porque ele quer que eu consiga fazer que seja um sentido só, e não ambíguo, e não inequívoco. Para mim não dá. Aqui colocou umas estipulações, os parâmetros, né, foram colocados em um nível que, sinceramente, não dá para ser debatido. Né? Ou seja, está colocando aqui qual que é o seu critério. Qual que é o seu critério para eu aceitar que eu estou errado, né? Provar que você está indisputavelmente certo? Eu nem sei se eu falei certo agora, né? É como se ele estivesse dizendo o seguinte, olha, o critério para eu reconhecer que eu estou errado é se você me provar que você sempre poderia estar certo, ou seja, que a sua leitura ela é indisputável. E só pela exegese e os mecanismos de interpretação de texto eu não posso excluir apoditicamente as outras interpretações. Será que tem algum outro sentido aqui que eu não estou enxergando do texto do Bruno?
Né? Será que eu estou sendo aqui muito, sei lá, não estou sendo justo, não estou sendo caridoso? Porque para mim é isso que ele está dizendo. Eu estou sendo sincero aqui, estou sendo honesto. Eu acho que é isso. É isso que ele está dizendo, né? Por fim, quando falei em falácias como espantalho ou red herring, não quis dizer que você foi desonesto. Falácias são, em geral, não intencionais e normais em discussões. Então encerro aqui. Mesmo que eu perdesse o debate exegético, o ponto moral está estabelecido. Minha interpretação é plausível, sustentada academicamente, e isso basta para mostrar que Êxodo 21 não confere proteção suficientemente clara ao escravo. Encerro aqui agora, sério. Boa semana. Aí aqui vamos para a minha última resposta, né? Caro, já que você insiste tanto em falar, em ver falácias do meu lado, permita-me apontar uma em que você incorre. Petição de princípio. Você quer concluir apenas do fato de a sua leitura ser plausível e sustentada academicamente, que o escravo era tratado de modo inferior. Mas é justamente esse ponto que está em discussão. Não basta afirmar a plausibilidade, pois você ainda precisa vencer minhas objeções e mostrar que a sua leitura é mais razoável do que a minha. E é aqui que você ainda não conseguiu avançar. Vamos lá. Apelar aos acadêmicos que você cita também não resolve. Até mesmo consensos mudam. O que ontem era majoritário pode hoje ser abandonado. Eles são úteis como norte, mas não como critério final para dizer quem perdeu o debate moral. Se a sua leitura realmente fosse mais forte, ela já teria se imposto pela própria força dos argumentos, sem a necessidade de evocar a autoridade externa como última alternativa. Não obstante você ter suscitado estudiosos para o seu lado, já mostrei que não estou sozinho e nem mal acompanhado também. Não é assim que vamos desempatar, então. Lembrando que quem tiver curiosidade de ler o Gregory Tritino, ele cita vários acadêmicos, né, que podem discordar em sutilezas do texto aqui e ali, mas que também dão suporte às coisas que ele defende lá, né? E eu não me baseio só em consensos e não sei o quê, né? Eu tenho algumas posições que não são majoritárias, né? Por exemplo, o texto da perícope da mulher adúltera, né? Que eu abordei aqui no canal. Eu tenho uma posição que muitos acadêmicos hoje no Brasil e no mundo discordam dela, né? Mas eu acho eu a defendo como a mais plausível, né? A mais forte. Poderia não defender, que não Iago Martins. Não tem nenhuma questão que me impediria. Então, sei lá. Não é assim que a gente vai desempatar, como eu falei, né? Pela questão de se fulano ou ciclano defendem, né? Por que eu falei isso? Porque ele diz assim, ó. Mesmo que eu perdesse o debate exegético, o ponto moral está estabelecido. Minha interpretação é plausível e sustentada academicamente. Ou seja, é plausível e sustentada academicamente. E isso já basta, ou seja, só de ser plausível e sustentado academicamente, já basta para mostrar que Êxodo 21 não confere proteção suficientemente clara ao escravo. Bem, suficientemente claro, eu estou mostrando aqui que, para mim, a plausibilidade está do meu lado, né? Mas antes ele tinha falado que já se determinava o debate, né? Só de ser plausível. Então, assim, eu não concordo com isso, né? Vamos lá. Aí aqui, podemos relembrar uma dessas razões que apontam para o meu lado ao tratar do verbo Nakan, que você insiste em relativizar. Você estranhamente alega que mesmo que eu prove que Nakan sempre implica pena de morte, isso não mudaria o seu ponto, mas essa posição é contraditória. Primeiro, se Nakan sempre implica morte, então o dono do escravo que o matasse dolosamente receberia a pena capital, assim como aquele que matasse intencionalmente outro homem livre. Onde está, então, a suposta diferença de tratamento, que é o que ele disse que ficaria provado? Em segundo lugar, como é possível invocar questões contextuais para relativizar um termo que, em todos os usos, significa execução ou juízo de morte? Todos os elementos que você chama de contextuais, eu já mostrei que se explicam melhor na minha leitura. A cláusula motivacional, os paralelos imediatos e o princípio da proporcionalidade já estabelecido no verso 12. Né? Que o texto fala, se matar outro homem, vai ser morto também o homem. A sua explicação não contempla tudo ao mesmo tempo. Segue-se então que a minha leitura, que tem maior poder explicativo, é preferível, tanto pelo contexto quanto pelo sentido primário e prevalente do vocábulo na Bíblia. Quanto ao modo do debate, fique tranquilo, eu também não interpretei que você me acusou de má fé agora. Há quem reserve o termo falácia ou sofisma apenas para os casos em que há intenção de enganar, chamando de paralogismo quando o erro é inocente. Né? E tem discordantes sobre isso, alguns equiparam falácia e paralogismo, mas enfim. Nesse sentido, acredito que você esteja na segunda categoria, e não na primeira. A diferença, porém, é que mostrei que meus argumentos não se enquadram em qualquer acepção ou tipo de falácia, enquanto você, apesar do esforço, não conseguiu escapar de paralogismo e de uma posição menos sustentável do que a minha. De toda forma, também apreciei muito a conversa.
Forte abraço e até a próxima. Aí o pessoal está conversando aqui, né, sobre não aparecer os comentários do Bruno, mas como justamente muita gente não conseguiu ver os comentários, o próprio Bruno acha que eles estão desaparecendo, estou mostrando aqui, tá, para provar que eu não deletei os comentários, eles ainda constam aqui, né, da minha aba de moderação como criador de conteúdo, né, então vocês podem ver. Alguns inscritos dizem que conseguem ver, tá, os comentários, mas eu fiz isso aqui para mostrar então, né, porque assim, então, revisitando, né, por que eu estou gastando tempo só com esse comentário aqui, né, desse debate? Porque isso, o vídeo em sequência que eu postaria, já abordaria algumas dessas questões que eu debati com o Bruno, né, então, com o Sankey. Então, já mostra, já adianta uma parte daquilo que eu gostaria de ter esclarecido, né, com mais profundidade, porque o Bruno se municiou de mais argumentos e eles foram contemplados aqui na nossa discussão. Eu esclareço aqui novamente que não tem nada de pessoal contra o Bruno, nada de pessoal contra o David. Eu peço que aguardem um pouco mais até eu explicar outros pontos ali da minha metodologia, porque eu acho que não houve erros metodológicos, assim como eu mostrei hoje também, que eu não acho que eu estou sendo falacioso, tá? Eu não me considero uma pessoa obstinada no sentido de não dar, de não reconsiderar pontos em que eu esteja equivocado, posso estar equivocado em algum momento, mas nesse debate aqui de Êxodo capítulo 21, eu acho que eu não estou errado não, tá? E para mim eu estou bem convencido aqui pelos argumentos, pelas evidências, de que o texto não está tratando o escravo de forma desumana, né? Ou que pelo menos menos digna do que o homem livre ali, né? Eu acho que não, tá? Mas a gente deixa isso para uma próxima. Agradeço a vocês que ficaram até aqui. Espero voltar com mais assiduidade. Comentem aqui, por favor, divulguem, peçam novos temas. Eu sempre ouço, sempre leio com muita consideração o que vocês querem. Teve um pessoal que estava me pedindo para eu falar de livre-arbítrio, para reagir ao ciência não sei o quê, que um rapaz que posta de ciência. Eu vou tentar fazer isso ainda para esse mês. Vamos ver se vai sair. Tem gente querendo react de uns debates que já aconteceram no passado. Eu vou tentar pensar também, tá? Mas, de toda forma, agradeço pela sua audiência. Comente, engaje, me siga no Instagram. Considere-se aluno do meu curso Formação da Opinião, tá? Pra gente discutir essas e outras coisas lá. E é isso, pessoal. Tá bom? Forte abraço.